tudo jóia. Espero que com vocês esteja tudo bem também, nesse período que a gente tem ficado um pouco mais distante, não é mesmo? Vamos lá então para o nosso vídeo da segunda teleaula, então, vou fazer uma revisãozinha aqui para vocês, como a gente fez o outro dia. Alguns tópicos principais ali que a gente viu ali que o professor explanou sobre a aula, e depois a gente vai fazer a aula atividade, né, e posteriormente vamos lá no Zoom, então, no aplicativo, e vamos conversar um pouquinho mais, certo? Qualquer dúvida, volto a dizer pro pessoal, estou aqui no chatzinho aqui do YouTube, aqui a gente vai conversando com vocês também, certo? Modelo KPM, ou modelo de precificação de ativos financeiros, olha só. Modelo que o mercado financeiro utiliza para determinar uma taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a um portfólio de investimentos perfeitamente diversificados. Ele leva em consideração a sensibilidade de um ativo ao risco de mercado. Bom, estamos vendo então que estamos nessa disciplina de mercado de capitais falando a questão da precificação de ativos financeiros, já vem dizendo a questão do risco que ele vai sofrer dentro dessas questões das incertezas dos eventos futuros, certo? E por falar em risco, está aqui a definição então. Risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros. Os investimentos no mercado financeiro refletem decisões presentes que terão reflexos no mercado financeiro futuro. O risco é parte integrante de investimentos. Investidores aplicam seu capital com a intenção de obter maior remunerações a seus investimentos. Por isso que se aceitam determinados riscos. Quanto maior o retorno esperado de um título, maior será a sua exposição ao risco. O modelo KPM permite verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação de títulos de uma carteira serão remunerados de forma justa ao risco exposto. Certo, gente? E dentro disso nós temos então dois tipos de risco, que é o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco sistemático está ligado à economia de um modo geral, ou seja, a ocorrência de um evento depende de fatores que afetam a economia. O risco não sistemático diz respeito ao ambiente interno da empresa, um grupo de empresas ou um setor da economia, certo? Então, o sistemático está ligado à economia de um modo geral, ou seja, a ocorrência de um evento depende de fatores que afetam a economia. Já o não sistemático diz respeito ao ambiente interno da empresa, de um grupo de empresas ou um setor da economia, certo? Relação risco e retorno, a gente mesmo falou que quanto maior risco a gente correr lá do investimento, maior poderá ser o nosso retorno, certo? Vamos ver então se é isso mesmo? 1. O risco é a parte integrante de investimentos. Assim, os investidores aplicam seu capital com a intenção de obter maiores remunerações a seus investimentos. Por isso, aceitam determinados riscos. Quanto maior o retorno esperado de um título, maior será a sua exposição ao risco. O ponto fundamental desse modelo KPM é entendermos que o investidor que possuir uma carteira eficiente de investimentos se preocupa com o retorno esperado em cada título e com o risco do portfólio. Portanto, é necessário medir a contribuição de um título no total do retorno esperado da carteira e conseguirmos tal medida pelo coeficiente beta. O coeficiente beta ele pode ser medido pela seguinte fórmula, ali está ele então. Beta é igual RI, que é o nosso retorno médio da carteira analisada, menos o nosso RF, que é a taxa livre de risco, dividido pelo RP, que é o nosso retorno médio de mercado, menos a nossa taxa de livre risco, que é o nosso RF, certo? Uma fórmula muito simples da gente chegar lá depois na nossa atividade, na nossa prova, de realizar. Basta a gente ter as fórmulas, certo? Tem outros tipos fundamentais de coeficientes. Estou falando aqui do beta, que foi onde o professor abrangeu bastante na teleaula, tá bom? O modelo KPM permite verificar se os riscos não diminuídos com a diversificação de títulos de uma carteira são remunerados de forma justa ao risco exposto. O modelo de precificação de ativos, KPM, é obtido pela equação KPM é igual
taxa de retorno de livre risco mais o meu coeficiente beta vezes, aí entre parênteses, né, o meu retorno sobre o portfólio do mercado menos a minha taxa de retorno do livre risco, certo? As decisões de investimento em condições de risco podem ser embasadas no estudo do modelo KPM, cujo objetivo é obter o indicador de risco definido pelo coeficiente beta. Por isso é importante da gente frisar e estudar o coeficiente beta, ajustado ao portfólio e calcular a taxa de retorno esperado, e suportar a análise e decisão sobre a atratividade de aceitação do investimento. Esse modelo é baseado em dados históricos. Os betas são calculados com dados para o ativo fornecido e para o mercado, e podem ou não refletir a variabilidade futura de títulos. Por isso, devem ser considerados como expectativas. O modelo KPM é uma ferramenta eficiente na tomada de decisão sobre investimentos, porém, não é aplicado a todos os ativos. É recomendável quando podemos juntar as variáveis risco e retorno. Tenho, então, um investimento para fazer, médio, grande risco, onde eu vou ter uma expectativa de retorno maior ou menor, dependendo do meu grau de risco. Essa é a variável que a gente tem que estudar para se fazer, então, o investimento. Diante disso, pessoal, vem também dentro do mercado de capitais o índice de Jensen. É um indicador desenvolvido por Michael Jensen, baseado no modelo KPM, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue, além do retorno correspondente ao nível de risco sistemático assumido, ou seja, além daquele risco que a gente assumiu. Esse indicador parte do princípio de que uma carteira de investimentos que apresentar índice alfa, que é o nosso índice de Jensen, maior que 0, apresenta bom desempenho e indica que o administrador de tal portfólio faz uma gestão eficiente do fundo. O resultado obtido na aplicação da fórmula nos permite analisar o índice de Jensen. Jensen é igual, então, entre parênteses, meu retorno médio da carteira analisada, menos a minha taxa de retorno livre de risco, fecha parênteses, menos o meu coeficiente beta da carteira, então, que ela foi analisada, abre parênteses, o meu retorno sobre o portfólio no mercado, menos a minha taxa de retorno livre de risco. Aí eu vou ter o resultado do meu indicador, o meu índice de Jensen, certo? Índice de Sharpe. O índice de Sharpe, criado por William Sharpe em 1963, é utilizado para avaliação de desempenho de fundos, com o objetivo de que investidores ajustem o retorno ao risco na avaliação de fundos de investimento. O índice Sharpe é também conhecido como índice de recompensa, pela variabilidade, pois mensura o retorno de determinada carteira de ativos relacionada ao risco, medido pela variância e consequente pelo seu desvio padrão. O índice deve ser interpretado da seguinte forma: atenção, alunos, quanto maior o índice, melhor o ativo. Uma grandeza diretamente proporcional. Quanto maior o índice, melhor o ativo. Portanto, basta comparar o resultado da carteira analisada e a carteira de mercado. Do ladinho aqui, o índice é expresso na fórmula. Índice de Sharpe é igual retorno médio esperado pela carteira, que é o meu RI, menos o meu RF, que é o retorno livre de risco ou benchmark da carteira, lembra do benchmark? Dividido pelo meu OC, desvio padrão e retorno da carteira. Lá na aula atividade nós vamos fazer um exercício aplicando o índice Sharpe. Muito simples, muito fácil, certo, pessoal? No mercado de capitais, gente, nós temos uma série de ferramentas auxiliares, uma delas é a intermediação financeira. Uma instituição financeira ela pode atuar como intermediadora de forma direta, através de bancos comerciais ou de forma indireta, auxiliar, quando opera em nome de terceiros. E lá tem os chamados produtos financeiros. Os produtos financeiros, então, são os produtos das mesas de captação de recursos e mesas de empréstimos, negociados no mercado, e poderão ser classificados da seguinte maneira: renda, prazo e
emissão, certo? Renda. A renda, ela pode ser fixa ou variável. Renda fixa. Um produto de renda fixa oferece todos os rendimentos conhecidos previamente no momento da aplicação, sendo eles pré-fixados ou pós-fixados, pré-fixados, quando os juros totais são definidos no ato do contrato, independente de alterações econômicas. Você foi lá, fez um fundo, digamos, já ouviram falar? Fundo de renda fixa pré-fixado, onde você sabe o que você vai ganhar lá na frente. Pós-fixado, quando somente uma parcela dos juros é definida no ato do contrato e o restante definido com base em um indexador, acordado entre as partes, como índice de variação de preços, sendo os mais utilizados o IGPM, o INPC e a TR. Falei da renda fixa, vou falar da renda variável. Renda variável nada mais é do que um título de renda variável definido com base no desempenho apresentado pela organização emitente. São rendimentos geralmente dos títulos mobiliários e tais valores não são conhecidos previamente. São estimados. Tratamos de tais assuntos nas sessões anteriores desta unidade. Bom, claro que a gente retirou ali do livro, né, algumas coisas, algumas questões. Foi tratado um ponto-chave da renda variável que já está dizendo, não está definido quanto que eu vou ganhar, quanto vai ser o meu ganho lá na frente, certo? 2. Prazos. Quanto aos prazos, os produtos das mesas de operações podem ser classificados em definidos, prazos fixos ou indeterminados, como da renda, né? Os títulos com prazos definidos podem ser de curto, médio ou longo prazos. Sua natureza. Quanto à natureza da emissão, poderão ser públicos, emitidos pelo governo, ou privados, emitidos por instituições privadas autorizados pelo Banco Central ou pelo CVM, Conselho de Valores Monetários, desculpa. Certo, pessoal? Chegamos então, assim, fiz uma mini revisão para vocês, não vou me alongar muito, dos pontos principais que a gente viu e conceitos que o professor lá explicou para vocês durante a teleaula 2, certo? Vamos agora fazer juntos a aula atividade 2. Lembrando, gente, continua aqui no chatzinho do YouTube, vocês podem vir aqui acessar, fazer suas perguntas e em seguida a gente entra lá na ferramenta Zoom. Eu abro para vocês lá a sala de conferência, a gente já vai conversar lá também. Tem algumas outras questões que eu preciso falar com vocês, algumas notícias novas, então por favor acessem lá o Zoom, tá bom? Número 1. O modelo KPM é utilizado no mercado financeiro para que seja possível realizar análises sobre determinados investimentos e, com isso, tomar decisões eficientes. Assim sendo, em relação ao modelo KPM, marque verdadeiro ou falso. O modelo KPM relaciona o risco não atingido pela diversificação, não diversificado, é o retorno para todos os ativos de uma carteira de investimentos. Sim, está correta a afirmação, até a gente falou anteriormente aqui na nossa revisão. Do índice beta agora. O índice beta é o indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação a uma carteira de investimentos. Também está correta a definição do índice beta. E o modelo KPM pode ser utilizado como meio para análise de risco e retorno no mercado de capitais. Sim, aquilo que a gente falou, a questão do risco através do retorno, certo? Então, todas as alternativas estão corretas. Com isso, a opção certa para a gente marcar é a letra B. Número 2. Índice de Jasin. Olha só. O índice de Jasin, indicador desenvolvido por Michael Jasin, baseado no modelo KPM, para mostrar a rentabilidade adicional que se consegue além do retorno, correspondente a um nível de risco sistemático assumido. Ainda em relação ao índice de Jasin, podemos afirmar que, letra A, pessoal, uma carteira de investimentos que apresentar índice maior do que 0 apresenta um bom desempenho. Né? Passei para vocês a definição do índice de Jasin e qual que é realmente o índice que nós devemos ver para ter um bom desempenho. É sempre que apresentar um índice maior do que 0. Então, a alternativa correta é a letra A. Número 3. Olha só aqui o cálculo do índice de Sharpe. Suponha que o investidor tenha o interesse em analisar os rendimentos nas suas aplicações em seu portfólio, carteira de investimentos.
para o primeiro semestre desse ano. Desse modo, considere os seguintes dados. Meu retorno médio da carteira é de 4,5%. Meu retorno livre de risco é de 2%. Meu desvio padrão de retorno na carteira é de 0,5%. Assim, esse investidor utilizou os dados apresentados para analisar o desempenho de seu investimento do índice de Sharpe, ou IS. Logo, podemos afirmar que o valor do índice é igual a... Muito bem, primeira coisa que a gente tem que fazer então, pessoal, tá? Meio que no cantinho onde eu tenho aquela flechinha azul que eu coloquei para vocês, ali eu expressei o índice, a fórmula do índice de Sharpe, certo? Onde nós temos então, entre parênteses, o meu retorno médio esperado dado pelo meu RI, que está dado aqui, 4,5%, menos o meu retorno de livre risco benchmark da carteira, que é o meu 2%, também está dado, dividido pelo meu desvio padrão da carteira, que é o 0,5, certo? Aqui tem um segredo para fazer, então, e a gente chegar lá na alternativa correta, que é a letra C, 0,05, que é a questão de fazer o quê? Tanto o retorno médio como o retorno livre, eles estão dados em percentuais. Então, a gente vai dividir percentual por 100 para achar, então, o valor correto. Então, aqui em vermelho, onde eu coloquei para vocês, bem no meio aqui do nosso slide, está assim, ó. Não esqueçam que os índices devem ser divididos por 100, pois estão representados em percentuais. Logo, meu índice Sharpe é igual 4,5% é 0,045, menos 2% é 0,02, dividido por 0,5. Simples e fácil assim. Meu resultado final é 0,05. Por isso que a letra C é a alternativa correta do meu índice de Sharpe, certo? Número 4 e última questão. Vamos lá então, pessoal. Passa ligeiro, né? No mercado financeiro, temos a negociação de ativos. No mercado de renda fixa e variável, falei para vocês. A principal característica do mercado de fixa é a segurança do recebimento de uma rentabilidade e preservação do capital inicial investido. Por outro lado, no mercado de variável, não há certeza do recebimento de uma rentabilidade, nem de manutenção do capital inicial investido. Em relação aos ativos de renda fixa e variável, podemos entender que, vamos lá para a letra B, que já está marcado, então, o certificado de depósito interbancário, chamado de CDI, tem lá no livro de vocês, bem mais esmiuçado, é um título privado de renda fixa e com taxa de juros pré e pós fixados, certo? Peço que vocês entrem na seção 2.4 e vejam todas essas questões aqui, o que é um CDI, o que é um hot money, tudo isso vai ser um pouco mais esmiuçado lá para vocês lá no livro, certo? Da nossa aula atividade, pessoal, eram essas questões. Estou aqui no chatzinho mais alguns minutos para vocês, a gente vai conversando aqui, tá? Em seguida eu já quero abrir o aplicativo Zoom, tem muita informação nova para dar para vocês aí então, certo? Lá naquele linkzinho que eu passei para vocês, então, vou aguardar vocês, daqui a pouquinho eu abro o Zoom lá, tá bom, gente? Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejamos nessa hashtag quarentena Unopar, realmente em casa e saindo só dentro da real necessidade. Tá bom, gente? Fiquem com Deus então e até mais!